Começando mais um especial Setores da Bolsa 2016 do Infomoney. Hoje vamos falar do setor siderúrgico, setor que vem sofrendo na Bolsa há muito tempo, e vamos ver se 2016 reserva um ano melhor para os acionistas das empresas CSN, Gerdau e Usiminas. Para falar do setor, eu tenho aqui comigo Ricardo Kim, analista da XP Investimentos. Kim, muito obrigado pela presença. Bom, já quero começar perguntando como funciona esse setor nessa dinâmica que está a economia de retração no ano que vem, inflação deve ficar acima de 10%. Como esse setor fica inserido na economia desse jeito? Primeiramente, acho que é legal a gente comentar qual o produto, né, que as principais companhias abertas têm exposição. Quando a gente fala de Usiminas e CSN, basicamente a gente está falando de aço plano. Então aqui a gente está falando automóvel, linha branca, indústria. Então é esse tipo de produto que faz a produção aumentar ou diminuir ao longo do tempo. Quando a gente fala de Gerdau, a gente está falando um pouquinho mais de aço longo, que eles são usados ali para a parte de construção. Então infraestrutura, construção de prédio, casa, então é um pouco mais disso que ela tem exposição. Então é só diferenciar um pouquinho. A Gerdau também, eu vou comentar um pouquinho melhor depois, ela tem uma exposição ali a mercado externo, então tem ajudado, de certa forma, os resultados, mas a parte doméstica para todas tem sido bastante difícil. Uhum. E para 2016, nesse cenário de retração da economia, tem como enxergar uma luz no fim do túnel para o setor? Olha, para o ano que vem vai ser difícil. A gente está vendo, quando a gente fala em tanto produção de automóvel, produção de casas, eletrodomésticos, a gente está falando de atividade econômica. A gente sabe que esse ano a gente deve retrair por volta de 3,5%, ano que vem também. Então é disso que a gente consegue tirar. Se a gente olhar o macro, então a gente não vê muita saída. A gente está vendo, como você falou, retração no setor, na produção, nas vendas, e a gente deve ver isso para o ano que vem. Um exemplo interessante é a parte de automóveis, né? A produção e vendas têm caído ali 30% nesse ano, a gente deve ver uma queda ainda para o ano que vem. Então, olhando dessa ótica macro, a gente entende que ano que vem vai ser um ano bem difícil aí para as empresas, elas estão extremamente endividadas também, mais um agravante ali para as três companhias. Antes de passar para suas preferências do setor, queria que você comentasse essas notícias que geralmente saem rumores de que o governo vai aumentar a taxação da importação, já que é o grande concorrente, né, das siderúrgicas brasileiras, as ações dão uma bela disparada na Bolsa com essas notícias. O quanto que esse protecionismo do governo vai ser suficiente para ajudar o setor, ou isso é só de curto prazo e não muda? Ao nosso ver, é muito curto prazo, muito pontual. De novo, o estrutural é que é demanda. A demanda vai continuar caindo, a gente vai continuar vendo um ano que vem extremamente desafiador. Então, artifícios ou instrumentos desse tipo tendem a fazer, na prática de mercado, as ações andarem no curtíssimo prazo, mas, de novo, a gente vai ver ainda resultados ruins. A gente viu uma Usiminas reportando EBITDA, né, que é a geração operacional de caixa negativa a essa geração de caixa. Então, endividamento extremamente alto é o que a gente deve continuar vendo, não é um protecionismo que vai fazer essa dinâmica mudar. A gente também, nada está definido até então, né, até a gravação desse vídeo, mas de qualquer forma a gente deve ter ali talvez um respiro no curto prazo. A gente tem também algumas questões mais operacionais de muita gente short, né, muita gente vendida no ativo, então qualquer notícia boa tende a ter uma amplitude maior em termos de desempenho das ações, porque muita gente está vendida, tem que cobrir ações aí. Depois a gente pode entrar mais no detalhe, mas é um pouco dessa dinâmica que a gente vai ver. Elas não estão uma barganha em termos de valuation, então não tem o porquê, a gente não vê nenhum gatilho, nenhum trigger para elas esticarem ou performarem muito bem ano que vem. Bom, então para finalizar, desses três cases da Bolsa, até se quiser incluir a metalúrgica Gerdau, mas acho que acaba sendo replicar a Gerdau, quais esses papéis vale a pena comprar ou vender na Bolsa em 2016? Olha, hoje a gente está fora totalmente do setor, porque, de novo, com tudo isso que a gente comentou aqui, não tem o porquê você ter exposição, né? A gente acha que tem outros setores mais interessantes. Agora, se tivesse que elencar ali dentro, e até entrando no específico de cada empresa, por exemplo, uma Gerdau, como ela tem exposição a mercado externo, ela tende a ser
menos prejudicada nesse ambiente macro interno ruim. Mas ali você tem um outro agravante que é a questão da Operação Zelotes, né, a operação de investigação que a Polícia Federal está fazendo e diversas vezes a Gerdau foi citada. Então isso aí é um risco que a gente não consegue mensurar. Das três, ela, enfim, seria, em termos de valuation, é a melhor, a mais barata no comparativo, mas de novo você tem essa questão pontual. Então, você tirando esse risco que é difícil de mensurar de investigação, ela talvez seria menos pior por conta dessa exposição ao mercado externo, Estados Unidos principalmente. A gente pode elencar as duas outras que realmente não tem como defender muito o case. CSN extremamente alavancada ali, quase 7 vezes dívida líquida sobre geração operacional de caixa. Eles conseguiram rolar dívida recentemente, mas realmente endividamento muito alto. A gente deve ver mercado interno performando mal. Eles têm uma dependência grande de mineração. A gente sabe o que está acontecendo com o preço do minério. Então, de novo, em termos de valuation, está mais cara que Gerdau, por exemplo. Então, não faz nenhum sentido a exposição à CSN. E a última ficou Usiminas, como eu tinha comentado, reportou um péssimo resultado no último trimestre, EBITDA negativo, endividamento extremamente alto, quase 7 vezes também. Tem um agravante que ela não conseguiu, por enquanto, rolar as dívidas. Ela tem muita dívida para vencer 2016, 2017, né? Então isso aí tem chamado a atenção em termos de valuation, é a mais cara. Então não tem como ter, a gente não vê nenhum motivo para ter exposição em nenhuma das três. Talvez a menos pior seja a Gerdau, que ainda tem esse risco de investigação. Uhum. E para operar vendido, né, que você falou da short position, que quando vem esses rumores acaba instaurando um short squeeze, os papéis disparam, mas para operar vendido, você acha que há um espaço para o investidor montar uma posição ou já caiu demais e a relação risco-retorno fica um pouco complicada? Olha, fica difícil, talvez Gerdau, o valuation já está bem depreciado, então talvez um short fique meio difícil. Usiminas, talvez seja, se tivesse que escolher a principal ali para fazer um short, porque você tem essa questão de dívida, EBITDA negativo, etc. Porque CSN, apesar do valuation ser alto, etc., vira e mexe eles reportam ali venda de ativos ou recompra de ações, então tem muita volatilidade. Muita gente que opera short acaba tomando stop, então a gente prefere, por exclusão, ficar em Usiminas para quem quer, de certa forma, ficar short no setor. Bom, tá certo, Kim. Muito obrigado pela análise. Obrigado. E vocês acompanhem os próximos vídeos do especial Setores da Bolsa 2016 do InfoMoney. Até lá!